Veja no ICL Notícias, segunda edição. 365 dias muito longos. Em um ano, Trump bombardeia 7 países, tumultua a economia mundial e ainda reclama por não ganhar Nobel da Paz. Aulas de como lidar com mimadão. Lula endossa críticas de outros presidentes e diz que Trump quer governar o mundo pelo Twitter. O presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter. O estrago do Banco Master no STF. Presidente do Supremo Edson Fachin antecipa a volta das férias para tentar limpar a imagem da corte. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao ICL Notícias, segunda edição. Chico Sá, boa tarde. Boa tarde, Robes. Redonda. Vamos com tudo, para cima deles. Olha, Chico, eu estava navegando no nosso portal iclnoticias.com.br e teve uma manchete que me chamou muita atenção. Ela diz o seguinte, olha, os 12 bilionários mais ricos do mundo concentram mais riqueza que os 4 bilhões de pessoas mais pobres. Isso equivale à metade da população global, Chico. É muita desigualdade nesse mundo. É muito erro, né? Tem algo muito errado, Chico. Não, aí você insiste nisso, que é muito o caso nosso aqui, né? Falar muito da desigualdade, porque eu acho que talvez seja a grande questão do Brasil, do que a gente chamava antigamente de terceiro mundo, que é a América Latina, da África. Quando a gente insiste nisso, é chamado de comunista, vai para Cuba, mas é de doer, né? Sim, as pessoas não podem ficar felizes com esses números, Chico. Não pode. Sabe, assim, porque a gente está falando de dinheiro para quantas gerações de cada um desses bilionários, assim? 8 gerações? Mais? 10 gerações? Assim. Todas as gerações dessas famílias, né? Todas as gerações possíveis. Aí você fala, por exemplo, taxar... Não é nem esses caras aí que são inalcançáveis. Taxar bilionário no Brasil, taxar jogatina, taxar quem nada em dinheiro é uma dificuldade política no Congresso. O mundo desaba. Você tem um eleitorado aqui que ainda não entendeu e defende esses caras. Mas seguimos, né, Roberta? Seguimos. Batendo nesses caras, todo dia. De verdade, é uma indignação. Total. Assim, e aí eu penso, né, na nossa luta, no nosso acordar todos os dias, enfim, um papel importante que a gente tem aqui no ICL também, para que, enfim, a massa crítica se manifeste também, porque por boa vontade também isso não vai mudar. Não, de forma alguma. Só muda chutando a porta desse povo. Senão não vai. A gente sabe que não vai. Pois é. Olha só, vamos começar o nosso jornal, gente, porque o presidente Lula fez críticas a Donald Trump hoje, no dia em que o estadunidense comemora ou completa um ano de segundo mandato. Em evento no Rio Grande do Sul, Lula comentou os impactos globais causados pelo uso das redes sociais. Vamos ver o que disse o presidente. Vocês vejam uma coisa, vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? É fantástico. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia. Você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Se eu achar que vocês são um objeto e não um ser humano? Pois é, Chico, é uma questão também. E o pior é que consegue, né? Ele segue, o Trump segue ditando o que o mundo pensa ou que o mundo se assusta, o que o mundo comenta, o que o mundo condena diariamente. Todo dia tem, escolhe, eu acho que ele acorda assim, olha, pega ali uma
uma setinha, joga no mapa e diz: é aqui hoje que eu vou atacar, ou é aqui hoje que eu vou ameaçar, porque tem sido isso, né? Olha, com o Trump tem dias que eu só penso que a única coisa que pode resolver são aqueles xamãs do Peru que prometeram uma reza forte contra ele. Juro por Deus. Juro por Deus, não me chame de descrente, mas não acontece nada. O cara governa o mundo. Sem o mínimo freio. Sem ninguém detém. Coragem de falar para ele: ei, não tá legal. E a maneira de dizer isso é agindo, né, Chico? Sim. Porque verbalmente a gente sabe que não funciona. Por isso eu vou chamar agora o Luiz Costa Pinto para conversar com a gente. Luiz Costa Pinto, fazer uma pergunta de milhões aqui. Você acha que Trump tem jeito, Luiz? Boa tarde. Olha, Roberta, boa tarde, Chico e quem nos assiste. Eu sou, na política, eu sou um consequencialista. Eu acho que os homens e mulheres, né, que estão na vida pública, as lideranças, têm que ter noção das consequências do que falam, do que propõem, dos seus gestos. E o presidente Trump está para reduzir a termo, né, essa invocação dos xamãs peruanos que o Chico Sá falou. Ele está pedindo contra si uma Operação Valquíria. Vamos lembrar que a Operação Valquíria foi a tentativa de contenção do Adolf Hitler já durante a Segunda Guerra Mundial pelos próprios oficiais nazistas que perceberam, um grupo deles percebeu que Hitler tinha passado da medida, tinha passado do ponto. Ao mesmo tempo que o presidente Lula fazia esse breve discurso, que era um cascudo no Trump, né, falando que é impossível governar o mundo pelo Twitter, em paralelo, o Trump assumia a sala de imprensa da Casa Branca hoje para dar uma entrevista surpresa, celebrando, entre aspas, né, um ano de mandato dele, e ele foi extremamente ousado, ele foi incontido, ele foi belicosamente imprudente nessa entrevista e deu aso, né, ao seu comportamento pervertido do ponto de vista de política internacional, né? E em Davos, na Suíça, em paralelo também, a manifestação dos principais países europeus, né, do bloco econômico europeu contra essas ações do Trump, né, essas ações que estão se traduzindo em uma iniciativa bélica na Groenlândia, já com consequências. Então, voltando ao ponto, o Trump está pedindo uma Operação Valquíria contra si. Tomara que aconteça, grande Lula Costa Pinto, bom tê-lo aqui em mais uma terça-feira. Porque é uma inconsequência assim, né, em série, que você varre na América Latina e corre, provoca o que pode provocar na Europa, vaza a comunicação interna, como fez agora com o Macron, da França. É um negócio desembestado. Quando a gente acha que já viu tudo, Chico, no dia seguinte ele vem com uma nova. É desembestado, né? Sem regulamento, sem amarra, ninguém segura. Mas eu creio que agora uma Europa, uma comunidade econômica europeia, que até agora ajoelhou, né, Lula, aos pés do imperador do mundo, ajoelhou, aceitou tudo, recuou num ponto que batia muito forte no Trump, que era na questão das Big Techs, que muitos países europeus tentaram regular, apertar aqui, apertar acolá, afrouxaram a corda também para atender o Donald Trump. Mas agora, com essas ameaças, eu creio que alguém vai tomar jeito de alguma maneira. Pelo menos é minha aposta política para os próximos tempos. As reações do ponto de vista econômico já começaram, né? A Europa está decidida
a aplicar o código bomba, né, contra os Estados Unidos, com a imposição de taxas exorbitantes como as americanas e também de multas, né, a acordos financeiros, e suspendeu o acordo de bloco, né, do bloco econômico europeu com os Estados Unidos, o acordo tarifário. Isso aconteceu agora à tarde, né? Mas tem um dado além disso. O Donald Trump tentou aniquilar a ONU. Ele tentou criar esse bloco, esse conselho da paz. Esdrúxulo da paz, né? E o Brasil rejeitou a presença nesse conselho. Aliás, o ICL vem cobrindo muito bem toda essa trajetória desse conselho, né, com as reportagens do Jamil Chad, que vem mostrando paulatinamente a escalada, né, dessa rejeição brasileira e do resto do mundo, né, a essa tentativa do Trump de humilhar a ONU, né? E no evento que ele vai fazer quinta-feira em Davos, ele estará ao lado apenas de países como Argentina, Paraguai, Marrocos, que estão entrando nesse conselho, né? Mas é um conselho fadado ao insucesso. Chico, você acha que a gente pode sofrer consequências pelo fato... Tudo bem que o governo ainda não se manifestou oficialmente, não vai na fundação, mas você acha que pode ter consequências se o Brasil, de fato, declinar? Eu creio que não, porque é um conselho fictício, né? Um conselho paralelo à ONU. Eu acho que aí o próprio Trump coloca esse tipo de atitude ali na prateleira do delírio. Não, vou tentar, aqui é a parte mais delirante, eu vou tentar ver quem cai, por conta dessa arrogância, desse poder sem fim dele. Mas a chegar ao ponto de castigar o país que não entra, eu creio que não. Não. Porque já é na cota de extremos, mesmo para o próprio Trump e para a Casa Branca. Eu acho que aí já é um terreno do delírio, da febre de poder. Aí ele, vou criar esse negócio, vou jogar aqui no balcão, ver se algum besta de fora cai nessa história. Então, eu creio que aí não tenha castigo para esse novo delírio. Acho que ele jogou o verde ali. Quem for e der aquele bilhão que ele está pedindo, recebe e tal, e segue o jogo, mas é um circo tão sem tamanho esse aí que eu creio que não esteja dentro da cota daquelas medidas que terão castigo, represália. Acredito que não. E o Lula é tudo tão doido que ele se colocou como presidente do Conselho. Donald Trump, não o presidente dos Estados Unidos, né? Assim, é muito doido isso tudo. O Donald Trump, sobre quem paira dúvidas da sanidade mental dele e paira a possibilidade e a suspeita de estar já com doença senil, né? Ele é dado a esse tipo de comportamento, Roberta, né? Mas ninguém que é sério levou esse conselho a sério. Esse conselho, ele só existiu na cabeça do Donald Trump. Ele colocou os Estados Unidos como o único país com direito a veto, né, nas ações que poderiam ser empreendidas por esse conselho. Ele disse que resolveu criar esse conselho porque não recebeu o Nobel da Paz. E que aí, por não ter recebido o Nobel da Paz, ele estava desobrigado a falar em paz no mundo. São tantos absurdos reunidos. Agora, isso é consequência de as instituições americanas terem permitido o Trump ser candidato novamente. Ele tinha que ter sido contido nessa tentativa de candidatura pela justiça americana. Também é resultado do Partido Republicano, que já foi um partido político democraticamente constituído, legalmente constituído, ter se permitido ser usado pelo Trump. E o Trump, nesse segundo mandato, ele montou uma Casa Branca do tamanho e do jeito das suas loucuras,
que não o contém. O Chico falou aí no começo da análise dele de que parecia que o Trump tinha um roteiro ou que alguém montava essas maluquices. E é claro que monta, né? Ontem à noite, o Trump falou da invasão da Groenlândia e da anexação do Canadá e se jactando de já ter anexado, entre aspas, a Venezuela, tendo um mapa atrás dele na Casa Branca, um mapa que estendia a bandeira americana nesses 3 países. Então, considerando o Canadá, né, Groenlândia, que é um protetorado dinamarquês, mas tem uma estrutura de nação, e a Venezuela invadida por eles agora como território americano. Então, neste segundo mandato, o Trump tem, sim, uma estrutura por trás dele que permite que ele faça, que ele cometa essas ousadias. Lembremos do livro do Carl Bernstein, grande jornalista, né, um livro escrito durante o primeiro mandato do Trump, quando ele disse que a burocracia de Estado da Casa Branca continha os arroubos de maluquice do Trump, a ponto de retirar papéis de cima da mesa do presidente da República antes de ele assinar. E isso evitou a deflagração de várias guerras no primeiro mandato do Trump. E essa contenção da burocracia de Estado não existe mais, porque ele montou muito bem, de acordo com a cabeça dele, né, a sua equipe de governo. E nós estamos entregues a essa loucura, porque é uma loucura. Pois é. Agora, Chico, botou o Elon Musk também, né? Nesse primeiro escalão do governo. Mas não deu certo. Alguns permanecem, outros caíram fora. Como o Elon Musk durou pouco, né? Nada, dentro né? ali. É porque aí já é uma questão de... O Lula falou de perversão, essa questão tão freudiana, e eu acho que aí era uma gincana interna para saber quem era o mais perverso na Casa Branca. Aí acabou, não havia espaço... Pai, não o perverso não havia filho, né? espaço físico, mental para duas criaturas dessa natureza. Mas o Lula citou o livro é Medo, que é uma baita reportagem sobre o que é Donald Trump e o que é ele em ação. Desde a ação mínima de um decreto lá de varejo do poder norte-americano a esse megalomaníaco que quer tomar conta do mundo. E que quer, inclusive, ele para que, assim, pensando que o desejo só se realiza a partir de uma imagem dele, ele gera sempre esse tipo de imagem que gerou agora com a Groenlândia e com o Canadá, que é pega o mapa, bota a imagem dele lá como se já pertencesse aos Estados Unidos. Lembra que ele fez também, Lula e Roberta, com Gaza. Com Gaza, ele fez em inteligência artificial um grande hotel de veraneio para o mundo inteiro a partir de Gaza. Então, ele gosta de construir, na perversidade dele, construir essa imagem que é a imagem idealizada que logo mais ele pretende realizar. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar mais de Donald Trump com a jornalista Fernanda Simas, tá bom? Quero tratar de assuntos domésticos. Vamos falar do STF, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, ele antecipou a volta a Brasília, ou seja, cortou as férias para conversar com os demais ministros sobre a crise do Banco Master na imagem da corte. Fachin chegou ontem e já começou uma série de reuniões e ligações telefônicas para tentar contornar os impactos das ações de Dias Toffoli. O presidente do STF já conversou com Alexandre de Moraes e também com o próprio Toffoli. Para hoje, Fachin marcou uma conversa com Flávio Dino em São Luís do Maranhão. Vamos ver, né? Interromper as férias para resolver pepino algo sério. Ainda foi dar uma voltinha em São Luís para encontrar lá o Dino. Dançar um reggae O Dino não vai interromper as férias dele com o reggae maranhense ali ao seu alcance. Mas ele correu lá, né? O Lula deve ter mais informações. Não sei se ele falou com os distintos ministros, Lula, da sua cartilha, do seu código de ética que ele sonhava implantar. Não sei se ele chegou nesse momento tão delicado de Chico, caso Master. Ele chega a tocar nisso, será?
É exatamente isso que ele está conversando, né? Ele está conversando sobre o ministro Fachin quer retomar, quer iniciar o ano do judiciário, agora em fevereiro, já com o Código de Conduta do Poder Judiciário encaminhado para ser aprovado no Conselho Nacional de Justiça, do qual ele é presidente também, porque presidem o Conselho Nacional de Justiça os presidentes do Supremo Tribunal Federal, e é o foro legal, é o foro autorizado para esse debate. Esse código de conduta já era necessário antes da eclosão, né, desse caso Master Reag, né, BRB. Né, vamos dar nome aos bois. E esse caso Master Reag BRB, o maior escândalo financeiro da história do Brasil, como definiu o ministro Fernando Haddad, ele colocou na berlinda 2 ministros do Supremo. Dias Toffoli, que avocou para si todas as ações desse caso, e o ministro Alexandre de Moraes, que acabou de cumprir um papel histórico na punição, né, nas sentenças propostas aos golpistas do 8 de janeiro de 2023. Então, o ministro Fachin viajou, ele veio para Brasília ontem, conversou com o Toffoli e com o Alexandre de Moraes, né? Daqui ele saiu hoje, foi jantar, né, em São Luís com o Flávio Dino, o jantar será hoje. De São Luís ele deve sair atrás dos ministros Cássio Nunes e André Mendonça. Ele quer conversar com esses dois, né? Ele já conversou com o decano do Supremo, Gilmar Mendes. E ele, além da questão do Código de Conduta, ele tem uma proposta muito clara e objetiva, que é fazer com que o ministro Dias Toffoli aceite. Ele não precisa se declarar impedido no caso Master. Ele precisa apenas aceitar, abrir mão deste caso no Supremo, porque nada justifica a permanência do caso Master Reag BRB no Supremo Tribunal Federal. A princípio, não há ninguém com foro privilegiado sendo investigado. Então, a proposta do ministro Fachin é que o caso seja devolvido à Justiça Federal Criminal do Distrito Federal, aonde ele começou, né? Feito isso, você tira dos ombros do Supremo Tribunal Federal toda essa carga de desconfiança e as coisas passam a caminhar daí para frente no ano que já será muito tenso, esse ano eleitoral de 2026, com os ministros Cássio Nunes e André Mendonça, os 2 ministros bolsonaristas do Supremo, como presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Será que ele vai conseguir tirar do STF, Chico? Eu sempre fico me perguntando por que o Toffoli quer tudo para si. Assim, por que ele quer ter o controle da informação? Por que ele tem receio de compartilhar? Sabe, para mim vai além da função ali no STF. É tudo muito estranho. Olha, seria excelente para o país, excelente para o Toffoli, principalmente nessa altura, que está com o nome aí em jogo nessa história, devolver isso para quem de direito, uma vara lá do DF para tocar a história com a Polícia Federal e vamos embora. E dê no que der. A pressa dele de apertar o dedo ali no elevador e subir com esse processo para o STF... foi meteórica. Dá o que falar. Não é? Quando havia apenas um rascunho de um possível contrato de uma compra de imóveis do Vorcaro com o deputado federal da Bahia, que agora não me lembro. João Carlos Bacelar. João Carlos Bacelar, exatamente ele. Então, a pressa leva a essa sua desconfiança, a minha desconfiança, a desconfiança do Lula, a desconfiança do país. Sigilo. Foi muito... E depois descobre-se uma ponta de negócios que envolve a família dele
num balneário, num resort lá no Paraná. Então, seria assim, de bom tom, para dizer, já que a gente falou de código de ética, que ele, a partir dessa proposta do Fachin, se faz de doido e deixa levar. Exatamente, ganha tempo, né, Chico? Sim. Ganha tempo, devolve para a origem, que é a Justiça Federal Criminal, e o Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Constitucional do país. Ela ganha tempo para resolver essas questões. Perfeito. Pois é. E olha só, meninos, o TSE, ele divulgou uma proposta inicial da Corte para as regras sobre propaganda eleitoral. Presta atenção, tá? Porque essas mudanças tratam do calendário eleitoral, manifestações, né, na pré-campanha, também sobre as pesquisas e critérios para a distribuição de recursos eleitorais, que são de responsabilidade pela remoção de conteúdos digitais. Falta ainda o tribunal anunciar uma ampliação de normas voltadas especificamente para o uso de inteligência artificial. E isso é o que mais preocupa. Por isso, o TSE abriu ontem o prazo para o envio de sugestões da sociedade para essas novas regras eleitorais. E quem quiser enviar suas propostas, as suas ideias, é só acessar o formulário eletrônico disponibilizado no site do Tribunal Superior Eleitoral até o dia 30 de janeiro. Então, se você tiver ideia e puder contribuir, nossa, é sempre muito bem-vindo, principalmente se você tiver conhecimento, né, dessa tecnologia. Porque Lula, a gente já antecipou há muito tempo que o grande desafio dessas eleições de 2026 se refere à inteligência artificial. É muito difícil hoje em dia você perceber o que é real e o que não é. Olha, Roberta, Chico, eu sou muito pessimista em relação a esse regramento que o TSE vai definir com a atual composição do TSE. O corpo técnico de carreira do tribunal é muito bom, mas ele é muito governado, né, pela composição de ministros e, sobretudo, pela composição dos ministros do STF que integram o TSE. E, como eu disse antes, o TSE vai ser presidido pelo Cássio Nunes e o vice-presidente vai ser o André Mendonça. Esses dois bolsonaristas, eles vão dar o rumo da agenda dos julgamentos e da velocidade dos julgamentos. Nessa proposta inicial de debate, de discussão, é muito gasosa, né, a determinação de investigação e a proibição, né, que o TSE faz em relação ao uso da inteligência artificial em material de campanha, né? Então, eu acho que o TSE está entrando muito tarde nesse debate e desaparelhado do ponto de vista técnico para fazer essas interferências. E propaganda eleitoral numa eleição presidencial com um país tão fraturado, tão calcificado do ponto de vista ideológico como nós estamos, ela é fundamental. Então, nós estamos realmente atrasados nesse debate e é fundamental que a sociedade entre nele, mas é importantíssimo que o ministro Cássio Nunes, que vai presidir o TSE, se dê, né, um pouco de abertura para essas sugestões de intervenção da sociedade na campanha eleitoral. Ou será um massacre? Eu sou completamente pessimista. Acho que não vai acompanhar esse ritmo da inteligência artificial, da perversão toda dos comitês de campanha, principalmente da extrema-direita, que tem uma habilidade tremenda em lidar com isso. E a quem interessa a grande usina de fake news nessa eleição é a oposição, que vai correr atrás do Lula, e para correr atrás do Lula vai ter que usar a baixaria elevada assim, ao grau máximo. E, convenhamos, vai interessar esses juízes bolsonaristas tomarem medidas enérgicas, julgamentos em cima da hora, rápidos,
para combater o efeito desse tipo de propaganda? Não vai, né? Então, é se preparar para essa guerra, mas já considerando esse capítulo como derrotado. Queria Carmen Lúcia como presidenta do TSE, Lula, confesso para você. Mas há ritos que a gente não pode interromper, né? E a duração do mandato é de 2 anos apenas. Eu acho até que vai ter uma reação da militância da esquerda, que costuma ser combativa, a esse material produzido pela oposição, pela candidatura do Flávio Bolsonaro, que é o escalado até o momento. Vai ter o combate vai ser esse. Se depender de justiça eleitoral, adeus, esquece. Agora, me preocupa a velocidade com que as notícias, as informações rodam, porque um videozinho, até ele ser tirado do ar... o estrago é... Até ser contado, assim... Com essa checado. parte eu não conto, não vai ser retirado do ar. Que complicação. Não, vocês querem... Não vai ser, e assim, você sabe que teve uma coisa que eu cobrei pessoalmente até de 2 ministros do TSE, da composição de 2018. Foram 2 decisões que, na minha opinião, foram muito relevantes para o resultado eleitoral de 2018. A primeira, permitir que a Rede Globo não fizesse o segundo debate de 2018 do segundo turno, porque o Bolsonaro não iria comparecer. Então a Globo simplesmente cancelou, e isso foi muito ruim para o Haddad, né? E o segundo foi permitir que o Bolsonaro desse uma entrevista sozinho para a TV Record no dia do debate do primeiro turno, né? Porque com a justificativa de que ele estava operado, que ele não poderia ir ao debate, mas aí ele pôde dar uma entrevista na hora do debate para a Record, que colocou pontos de TV em todas as igrejas da Igreja Universal e produziu uma grande audiência para aquele candidato que não se expôs na eleição, né? Então o TSE tem uma importância muito grande, né, no regramento eleitoral, e nós estamos começando tarde e com uma perspectiva de composição muito ruim. Infelizmente, Lula, num ano tão importante, né? Não que os outros não sejam, mas enfim, 2026 promete. Luiz Costa Pinto, Lula, querido, obrigada, viu? E boa noite para você. Obrigado a você, Roberta, obrigado, Chico, prazer estar aqui. E Roberta, só agora voltando ao ponto como você começou aqui esse bloco do jornal, o Chico Sá, tá, foi o cara que há mais de 30 anos atrás fez uma entrevista de páginas amarelas para a revista Veja, fotografando a desigualdade social do Brasil daquela época, com um cortador de cana lá da Zona da Mata de Pernambuco, acho que Pernambuco, né? Pernambuco. E que era o Homem Gabiru, né? E essa reportagem, ela está nos alfarrábios do jornalismo brasileiro como uma peça fundamental, fotografando essa desigualdade. Depois, outro dia, era interessante o Chico falar sobre o país que a gente tem hoje e, sobretudo, o Nordeste que a gente tem hoje, 40 anos depois daquela entrevista. Eu acho que é muito interessante te ouvir sobre isso, Chico. Boa, Lula, obrigado. Não, aquilo era um personagem que acabava representando o atraso de toda a região, porque era uma família que dava para se mapear a família. O ano que eles comeram melhorzinho, cresciam mais. No ano que, ali de safra lá embaixo do Nordeste, numa situação de precariedade, você tinha um resultado na própria pele da família. Então, foi um trabalho ali de quase 40 anos que simbolizava realmente isso, Lula. Obrigado pela lembrança. Que memória, hein, Lula? Esse é o leitor ideal, o leitor que lembra. Obrigada, boa noite. Abraço, tchau. Até mais, querido. Chico, você é uma fera. Boa. Inspiração. Levante a minha bola, Aqui boa. nessa mesa com você, além de ser o meu vizinho querido. Obrigado, amados e amadas. Olha só, gente, o ano acabou de começar
né? E o clima de incerteza já domina os mercados globais. Diante de conflitos internacionais cada vez mais imprevisíveis e escândalos financeiros pipocando, tá aí Banco Master, né? Não me deixa mentir. Saber como construir um patrimônio sólido pode garantir um futuro mais seguro para você e também para sua família. Por isso eu tenho um convite imperdível, tá? Vem aí o Mapa da Mina com Eduardo Moreira. O Mapa da Mina é o maior evento para quem quer investir em 2026. Um evento tradicionalíssimo aqui do ICL, tá? Essa é uma aula gratuita em que o Edu Moreira, ele apresenta suas previsões para o dólar, para os juros e as principais bolsas do mundo, tá? Se liga, hein? Porque o Mapa da Mina é o único evento que acerta todas as suas previsões, ó, há anos. Não é do ano passado, não, nem do ano anterior. A gente acaba de falar do caso Master. Essa é uma das arapucas que quem vê o Mapa da Mina tende a evitar. Né? Porque sabe que não tem esses milagres por aí, não. Tem, o Edu certamente já falou. Sim, cuidado com o CDB que está rendendo 150, não entra nessa. Então... Quem ouviu e quem assistiu o Mapa da Mina não investiu outra nesse CDB arapuca aí. gigante que o Edu sempre fala, criptomoedas. Boa. E as pirâmides no geral, né? As pirâmides que hoje vêm embaladas como produtos bancários. Mas na hora H, cilada. Cilada. Anota aí, gente, dia 29 de janeiro, que é uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Mas você precisa garantir a sua vaga, tá? Corre lá em icln2.com.br. icln2.com.br. Vamos agora receber a jornalista Fernanda Simas para a gente tratar de alguns assuntos internacionais. Fernanda, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite Chico, Roberta, todo mundo que está nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês. Fernanda, hoje Prazer o presidente nosso. da França, o Emmanuel Macron, ele fez um discurso em Davos com duras críticas aos Estados Unidos, mas sem sequer mencionar o nome de Donald Trump. Macron falou que novos colonialismos não fazem sentido e também cutucou a imprevisibilidade de Donald Trump, apontando a Europa justamente como uma região que oferece previsibilidade aos investidores. Vamos ver. We have a place where rule of law and predictability is still the rule of the game. And my guess is that it is largely underpriced by the market. And beyond what you can do in terms of investment, what you can do in terms of strong ambitions, having a place like Europe, which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure, but which is predictable, loyal, and where you know that the rule of the game is just the rule of law, it's a good place. Fernanda, é interessante quando ele fala que a Europa é um pouquinho lenta, né? Só um pouquinho, a gente está vendo aí as reações a Donald Trump. Mas ela é um lugar previsível ainda assim, né? A gente está vendo o Macron posicionando a Europa num lugar justamente de previsibilidade, num lugar de estabilidade, no momento em que a gente tem a ascensão do unilateralismo, a ascensão do Donald Trump com toda a sua imprevisibilidade e desse mundo, dessa selva onde vence quem tem mais força. Quem diria há 2 anos que a gente estaria colocando a Europa nesse papel? A gente tem visto ao longo desses últimos meses, desses últimos anos, a Europa perdendo muito protagonismo, a Europa ficando para trás. E aí o Macron vem com essa fala e aproveita esse momento, porque é um momento que a gente vê justamente o antagonismo entre a visão de mundo e o modo de agir do Donald Trump e o modo do Macron e de outros líderes mundiais que estão tentando, de alguma forma, combater esse estilo do Trump. Eu achei interessante, Fernanda, hoje, estava o governador da Califórnia tentando dar uma levantada na comunidade europeia, assim, pô, vamos lá, combatam, não me deixem sozinho lá na Califórnia, porque a conciliação com esse cara não vai resolver nada. A Europa precisa reagir. Então vem lá o governador da Califórnia tendo que dar um sacode para ver se esse povo reage, porque a Europa estava de joelhos, aceitando tudo, né, até escalar para esse ponto.
Claro, a gente viu, a gente tem a invasão da Ucrânia pela Rússia e a gente achou que a Europa ia estar se curvando à Rússia, toda aquela situação. E o que a gente está vendo é um grande aliado da Europa partindo para cima da Europa. A gente está falando dos Estados Unidos, que fazem parte da OTAN. A gente já sabe que o Donald Trump não se importa com a OTAN. Por ele acaba com essa aliança. Ele sempre foi muito claro que a Europa que tem que pagar por sua defesa, que os Estados Unidos não tem nada a ver com isso. Mas, na realidade, a gente precisa que esses líderes realmente se unam. A gente tem visto nos últimos meses crescer uma oposição política ao Trump dentro dos Estados Unidos, principalmente com a ação da polícia migratória nos Estados americanos. Mas realmente, quando você vê o governador da Califórnia chamando os líderes europeus, do tipo, vamos lá, vamos combater juntos, a gente começa a perceber que o que os analistas de política internacionais falavam há 5 anos sobre a transformação da ordem mundial, sobre aquela ordem que a gente conhecia do pós-Guerra Fria estar em colapso, isso hoje é uma realidade. E a gente não sabe ainda o que vai ser dessa nova ordem mundial. Mas a gente tem pistas, e as pistas que o Donald Trump vem dando não são boas. Então, de fato, ou há uma união dos países europeus para fazer frente a essa investida do Trump com relação à Groenlândia, ou a coisa vai ficar realmente muito complicada. Pois é. E essa fala do Macron que a gente acabou de ver, ela veio depois de Donald Trump vazar nas redes sociais, Chico, uma troca de mensagens entre ele e o presidente francês. Mensagens particulares, né? Só que aí o Trump botou. Nos prints, o Macron questiona Trump sobre a pressão. A gente está vendo o print aí ao lado. Ele questiona o Trump sobre a pressão, né? Que ele está fazendo para ter a Groenlândia, chega até a dizer, eu não entendo o que você está fazendo. E aí Macron até admite alinhamento com os planos de Trump para o Irã e para a Síria, convida o presidente dos Estados Unidos para um jantar em Paris e disse que sim, que poderia organizar um encontro do G7 depois de Davos. Ou seja, ele estava ali conversando, trocando, tentando ali, né, de uma forma ainda negociável, conversar, né, com o presidente estadunidense. Que bota isso a público, Fernanda, sabe? Perde de Eu verdade. acho que a partir de agora todo mundo vai tomar bastante cuidado nessa comunicação informal com o Trump. Então, né? assim, todo mundo tem medo de ir na Casa Branca. Agora todo mundo tem medo de trocar mensagens com o Donald Trump também. E vai isolando, e vai isolando. Exatamente. A gente vê a atuação de um líder da grande potência mundial ser uma atuação, no mínimo, infantil, totalmente irresponsável de ficar simplesmente divulgando as mensagens entre líderes de Estado, presidentes, né? Isso não tem o menor cabimento. A gente acha que isso não é uma cena adequada da gente estar, inclusive, tendo que discutir dentro de política internacional. Mas a realidade é que ele é um showman e ele vai fazer sempre de tudo para estar à frente dos holofotes. O problema é que isso tem impactado a política dele para o mundo. Então, assim, até onde vai? Eu acho que a postura do Macron nas mensagens foi uma postura de quem mostra isso muito assertivamente. Vou com você em algumas posturas, e ele fala isso nas posturas que lhe dão segurança. Claro, quando você fala da questão do Irã, quando você fala em combater o Estado Islâmico. Mas é isso, o que você está pretendendo? Até onde você quer ir? A gente não pode esquecer, ele acabou de invadir a Venezuela, capturou um presidente, ele tentou fazer alguma investida no Irã, ele foi alertado de que não era a mesma situação da Venezuela, que ele não poderia fazer aquilo sem ter uma repercussão muito grande dentro do Oriente Médio, e aí agora vem com tudo a questão da Groenlândia. Pois é. E ainda falando dessa treta, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, anunciou que vai botar tarifas, impostos de 200% sobre os vinhos franceses, caso o presidente Emmanuel Macron não aceite aderir ao seu Conselho da Paz. Olha, é uma briga de garoto mimado, né? Ah, não vai fazer o que eu quero? Então tá, então vou botar esse imposto para você, vou essa pegar taxa para você. O produto que é o produto que me representa vinho. no mundo inteiro. Mas não botou champanhe, né? Só botou o vinho francês. Ô, Trump, faltou o champanhe francês aqui na sua lista. Não é não? Champanhe só tem na França. Exato. As tarifas são a ferramenta do Trump, né, para resolver as brigas que ele compra.
A gente também viu desse 1 ano de governo dele que as tarifas levaram a muitos prejuízos econômicos dentro dos Estados Unidos e ele precisa prestar atenção nisso porque ele tem uma eleição de meio de mandato que pode mudar completamente o rumo do governo dele, mas ele continua com um tom ameaçador e a gente sabe que isso ele não vai mudar. Ele vai continuar sempre falando que vai impor as tarifas e quando ele tirar alguma tarifa foi porque teve negociação, foi porque alguém baixou a cabeça. Então esse é o estilo dele, a gente viu nesse 1 ano e eu acredito que vai continuar por aí, a não ser que a gente tenha uma mudança de cenário nessas eleições nos Estados Unidos desse ano. Pois é. E olha, Chico, Trump confirmou que vai se reunir com líderes durante essa semana na cidade suíça de Davos. Isso para tratar do seu desejo de tomar a Groenlândia e já avisou que não pensa em desistir. Depois dessas afirmações, o Trump postou imagens geradas por inteligência artificial para ilustrar o seu plano. Olha só, para você que está só nos ouvindo, nessa imagem aí, você vê o Trump, né, o vice-presidente, o J.D. Vance. Tá também com essa foto o secretário de Estado, o Marco Rubio aí. É o trio maldito. Estão plantando a bandeira americana na Groenlândia, gente. Na foto também essa plaquinha, né, Chico, que está escrito Território dos Estados Unidos estabelecido em 2026. Ele antecipa nas imagens, como ele fez em Gaza com aquele hotel. Ele costuma antecipar esse desejo dele em imagens de inteligência artificial. Aí está a Groenlândia, que é o que ele acha que vai colocar os pés amanhã. Pois é. E tem mais uma aqui, Fernanda, já vou te passar. Vou te pedir para a nossa produção colocar essa outra foto, porque também foi gerada por IA. A gente até comentou já aqui no jornal que a gente vê numa reunião, né? O Trump com líderes europeus na Casa Branca. E na montagem tem a Groenlândia, o Canadá e também a Venezuela pintados com a bandeira dos Estados Unidos. Então, como você disse, Chico, ele vai antecipando o próximo, ele vai jogando. Ele gosta de fazer essa guerra, antecipar, né? Ele antecipa uma vitória no embate que ele está tendo com essas imagens, porque é dado como uma verdade consolidada. Imagina se eu vou debater isso, se eu já coloquei essa imagem como uma verdade absoluta e resolvida e não tem acordo. Como é que eu vou sentar numa mesa, seja onde for, para negociar, se eu já disse que são favas contadas? Eu desenhei, né? Tá aí. O plano é esse e eu vou executar. Tipo esse recado, né, Fernanda? Exatamente. Ele coloca dessa forma, e a gente não pode esquecer que o grande público eleitor do Trump está nas redes sociais. Eles vivem da realidade das redes sociais. Muitas vezes essas pessoas não se informam por jornais, por telejornais, enfim, podcasts, o que quer que seja. Eles estão só nas redes sociais e compram tudo que é dito ali como verdade absoluta. A gente sabe o poder que as redes sociais têm. E é como o Chico estava falando, na hora que ele coloca como uma verdade absoluta, ele testa, ele está testando qual vai ser a reação do mundo com relação a essa verdade absoluta que ele colocou. Foi o que aconteceu com a Venezuela. Ele sabia, e todos os conselheiros dele sabiam também que a reação de oposição à questão do Nicolás Maduro seria muito diferente do que seria com o Irã. Por isso que ele avançou na questão da Venezuela, mas não na questão do Irã. Existem outras coisas em jogo. Mas o modus operandi é esse. Ele joga na rede social, ele coloca como verdade e espera para ver o que vai vir de oposição, se vier alguma oposição. E olha, quem deu uma resposta, uma boa resposta para o Trump, foi a presidenta da União Europeia, a Ursula von der Leyen, que disse que a soberania da Groenlândia é inegociável. Essa fala foi feita durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E também, sem citar diretamente os Estados Unidos, ela criticou a possibilidade de imposição de tarifas entre aliados. Vamos ver. And this is why the proposed additional tariffs are a mistake, especially between long-standing allies. The European Union and the United States have agreed to a trade deal last July. And in politics, as in business, a deal is a deal. And when friends shake hands, it must mean something. Full solidarity with Greenland and the Kingdom of Denmark. The sovereignty and integrity of their territory is non-negotiable. Amigos dão as mãos, né? Mas isso não vale para Donald Trump, Fernanda. Infelizmente, não.
Eu acho que aí entra a divisão que ainda existe dentro da Europa, entre aqueles que acham que ainda dá para negociar com Donald Trump e aqueles que acham que está na hora de enfrentar de outra forma, né? Desde a declaração dela, outros políticos europeus já vieram a público falar que não só tem que ter as tarifas recíprocas, como tem que ter passos além. Pensando na questão das empresas americanas que estão dentro da Europa, que também acabariam prejudicadas, enfim, uma forma de repente, pressionar mais o Trump, porque quando você pressiona o empresariado americano, você vai, consequentemente, pressionar o presidente americano. Mas a gente percebe isso. Até que ponto vai se tratar o Donald Trump como um amigo da Europa? Eu acho que está ficando cada vez mais claro que ele é um amigo dele mesmo, são os Estados Unidos acima de todos, e ele ele se compara com pessoas como Putin, ele não respeita os líderes europeus, essa que é a verdade. Ô, Fernanda, mas você vê alguma possibilidade política de deter esse dono do mundo nos próximos meses? O que você imagina num cenário de contenção a Donald Trump, já pensando nessa possibilidade? Porque se avança, se chegamos em julho nessa mesma medida, ele terá tomado o Canadá, Groenlândia, a própria Dinamarca, se brincar. Não é uma possibilidade, com esse avanço vai virar Hitler? O recurso que interessa, eu invado o território. Acho que é um pouco por aí, né, Fernanda? Sim, infelizmente é por aí mesmo, e é como eu falo, de acordo com o que vem de consequência ao que ele fala, ele vai tomando as ações dele. Então a gente percebe isso, né? Ele tem esse modus operandi mesmo, e eu acho que, sinceramente, nesse momento, para que se mude alguma coisa, eu acho que o freio é interno. Eu acho que um resultado das eleições de mandato que diminuam o poder dos republicanos dentro dos Estados Unidos é algo que faz o Donald Trump parar internacionalmente. Por quê? Porque aí você vai ter um Congresso com mais força, um Congresso que de fato vai poder votar e aprovar um impeachment. Então as ações do Trump vão ter que ser diferentes, porque se ele é empichado, acabou. Então assim, eu acho que neste momento eu vejo como freio mais uma questão interna do que externa. Mas, de novo, eu acho que é importante a Europa entender que eles precisam estar unidos, entender que os Estados Unidos não são aquele aliado que eles sempre tiveram e começar a agir dessa forma mais unida, né? A gente tem visto algumas posturas de alguns governos, o próprio governo brasileiro, quando agiu com relação ao Trump e as ameaças dos Estados Unidos, eu acho que teve uma postura muito assertiva de chamar para o diálogo, mas de mostrar que a soberania brasileira não se negocia, que não vão se meter nos assuntos brasileiros, de política interna brasileira. Então eu acho que sim, a gente fala de uma negociação, de uma coisa que tem um pouquinho mais de respeito do Trump quando a gente fala de líderes fortes, no sentido de não baixarem a cabeça, de se imporem, defenderem os seus povos, e aí a gente vai ter que pensar. Eu acho que a grande questão é a economia e pensar em novos acordos econômicos pelo mundo. Quando a gente tem a assinatura do acordo do Mercosul com a União Europeia, isso é muito positivo. E isso é sim uma forma de enfrentar a maneira do Donald Trump de fazer política internacional. Agora, Fernanda, ainda falando do Trump, hoje completa um ano, né, que o presidente estadunidense assumiu o poder. Um discurso carregado de violência e ameaça. Não só discurso, como uma campanha toda, né? Olha só que desesperador, Chico. A gente fez as contas aqui na nossa redação. Faltam 1.096 dias para o Trump concluir o segundo mandato. Isso significa quantos dias? 1.096. Significa 1.096 assuntos, 1.096 pautas, porque todo dia ele tem uma pauta que o mundo inteiro vai debater, vai combater e etc. Que loucura. O Macron vai colocar esse óculos escuro mais 1.000 e tantas vezes e por aí vai. Olha só. E aí, Fernanda, a gente separou uma arte com uma retrospectiva desses últimos 365 dias de puro terror, gente. Olha, perfure, bebê, perfure. Drill, baby, drill. Trump deu novos incentivos para a indústria de combustível fóssil e enfraqueceu regulações ambientais. Anunciou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris.
Tem o escândalo sexual também, né? O Trump foi citado nos e-mails trocados pelo abusador sexual condenado, o Jeffrey Epstein. Tem também o perdão aos invasores do Capitólio. Como esquecer, né, Chico? Sim. No dia em que assumiu o cargo, o Trump concedeu perdões e comutações de pena a cerca de 1.500 réus envolvidos no 6 de janeiro. Vamos lembrar que lá tiveram mortos, tá? Mesmo assim, isso não significou nada. Exato. Sobre a política supremacista, o Trump proibiu mulheres trans em esportes femininos e prometeu acabar com políticas de diversidade e equidade no governo dos Estados Unidos. Não só prometeu, como de fato concretizou, né? Esse ponto aqui. Temos mais, gente. Diz respeito à soberania das nações. Na Venezuela, os Estados Unidos sequestraram o presidente Nicolás Maduro e levaram o presidente para um julgamento em Nova York sob acusações de financiamento ao tráfico de drogas. Tem também a questão da imigração, né, com a deportação em massa de 2,5 milhões de pessoas que foram expulsas dos Estados Unidos em 2025, no ano passado, das quais 600 mil foram deportadas. E o restante deixou o país de uma forma voluntária após receber uma ordem de remoção. Óbvio. Não sai, não. Eu estou pedindo para você se retirar por bem, senão pode ficar pior. Aí não dá. E vamos falar sobre a truculência também, e também a morte. O ICE, que é a Polícia de Investigação, tem feito ações muito violentas. Teve a morte, né, o assassinato, na verdade, da Renée Nicole Good, de 37 anos, que foi morta a tiros durante uma abordagem, né, em que o presidente Donald Trump apresentou uma outra versão que não corresponde ao vídeo que todos nós tivemos acesso. Fernanda. Exatamente. É um ano de decisões lamentáveis, para dizer o mínimo. Eu acho que a gente tem diversos crimes de guerra que foram cometidos ao longo desse um ano, e muitos com a anuência do Donald Trump, muitos com incentivo do Donald Trump. E o que ele está fazendo com a questão à imigração é realmente sem precedente nos Estados Unidos. A gente não fala nem da questão do número de deportados, mas a gente fala do método como essas coisas estão acontecendo, as abordagens policiais, a forma como essas pessoas são deportadas, para onde elas estão sendo levadas. A gente não pode esquecer que muitos venezuelanos foram enviados para El Salvador, para a mega prisão do Bukele, onde não se tem nenhum respeito ao direito humano daquela pessoa. Então eu acho que é realmente grave essa conduta do Donald Trump, do governo Trump, com relação à imigração. Ele tem fechado o cerco de todas as formas e o ICE se sente no direito e tem carta branca para matar e depois perguntar. Isso é uma coisa impressionante. A gente está falando dos Estados Unidos, né? A gente está falando da maior potência do mundo. Então, realmente assim, é sem palavras para descrever, e eu acho que isso pode levar a consequências gravíssimas, inclusive internamente, uma guerra civil. A gente está vendo, como o Chico comentou, o governador da Califórnia falando, diversas autoridades americanas, né? O prefeito de Nova York chamou, fez vídeo, todo mundo está fazendo alguma ação em rede social explicando como as pessoas devem agir se um policial da ICE aparecer na sua porta. Olha o ponto que a gente chegou em 2026. Os Estados Unidos bombardearam 7 países nos últimos 12 meses. Tem essa política externa do horror, né, que propôs um conselho para rivalizar com a ONU. Tem também o terrorismo tarifário, assim, que é a moeda de troca do Donald Trump. Aqui nós passamos meses e meses assim, com prejuízos enormes. É porque, como houve a vitória depois, esquece que foram meses e meses de... Por exemplo, pessoal dos pescados, da indústria de pescados no Ceará, sem exportar. Se o governo não compra para a merenda escolar, apodrecia, se perdia tudo. Então, foram meses de terror também contra o Brasil. E depois teve aquele flerte do Lula com o Trump ali na Assembleia da ONU, e a gente esqueceu tudo. Aquilo engoliu como uma magia os meses de terror. Passaram os exportadores do Brasil. Sim, sim. Que rapidamente conseguiram ali, né, se virar. A gente pensava até numa dificuldade ainda maior, mas o Brasil aproveitou esse desafio para diversificar o mercado também. Sim, acabou dando nisso.
Exatamente, as consequências das ações do governo Trump, elas vão muito além, né, da própria política internacional, e a gente vai ver resultados disso tudo por muitos anos. Mesmo depois, se o Trump sai da presidência, a gente vai continuar vendo. A gente sabe que o desmonte de um governo, o desmonte de uma estrutura democrática, ela tem repercussões por muitos e muitos anos. Não é tão simples depois você remontar e você querer voltar a uma funcionalidade, ao respeito às leis. Não é assim que funciona, né? Agora, uma outra consequência, Chico, que o mundo sente é que, como a gente tem um governo imprevisível e com uma força bélica absurda, os países também começam a se preocupar com as suas defesas, né? Então a gente vê uma corrida novamente, tudo indica, né, armamentista, porque os países se sentem inseguros, né? A gente sabe que isso também não é para amanhã, mas de qualquer forma é sempre bom pensar nisso. Claro, olha, pense em relação ao Brasil. Agora, com esse domínio sobre a Venezuela, os Estados Unidos têm 2.000 quilômetros de fronteira no miolo da Amazônia. É preocupante, sim. Você tem ali na Amazônia uma questão de patentes a partir de plantas que dão em remédios, que acabam indo, de alguma forma, pirateados para a Europa, para os Estados Unidos. Você tem isso agora aberto. Então, é uma preocupação. A própria União Europeia também está preocupada com isso, né? Com a sua segurança, Fernanda. Sim, exatamente. Existe um documento de inteligência da Europa, inclusive de algumas agências de inteligência americanas, que falava que a Europa precisava, depois de 5 anos do fim da guerra da Ucrânia, ela estar rearmada. Por quê? Porque era o período que a Rússia teria para se rearmar e poderia representar uma nova ameaça para os países do leste europeu. Agora a gente vê que eles estão precisando correr mais ainda contra o tempo, porque eles têm os Estados Unidos batendo na porta. Então isso é alarmante. A gente tinha um plano, a gente vinha discutindo isso desde o ano passado, né? A Europa vinha discutindo isso desde o ano passado, maneiras de se rearmar, o realistamento obrigatório no exército. A gente vê a Alemanha falando em formar o exército novamente, a França está querendo alistamento obrigatório. Então você vê uma mudança de postura dos governos com relação a isso. Só que agora eu acho que eles vão ter que rediscutir, porque isso tudo era elaborado sem o fator Trump batendo a porta da Europa. Agora a gente tem esse grande aliado antigo da Europa que aparentemente vai deixá-lo de ser. Não, e Trump desafiando a própria OTAN, né? Sim. Partindo para cima, de verdade. E você vê que não são promessas vazias, né? Ele verbaliza, desenha com inteligência artificial e ataca. Tem sido assim o método. Que medo. Fernanda Simas, obrigada e uma ótima noite para você, viu? Obrigada a vocês, uma ótima noite. Boa noite, querida. Olha só, gente, o ICL realizou a maior pesquisa de opinião já feita no Brasil, com mais de 10.000 pessoas de todo o país que foram entrevistadas pelos métodos mais avançados de pesquisa. Para quê? Para descobrirmos a verdade sobre como pensam os brasileiros. E os resultados serão revelados num super lançamento ao vivo nesta quinta-feira, dia 22 de janeiro. E aí, para matar um pouquinho a nossa curiosidade, a gente convocou nosso repórter Vitinho na rua para investigar o que o brasileiro pensa sobre os temas que irão movimentar o país, principalmente neste ano de eleições. Vai lá, Vitinho. Eduardo Moreira me ligou e falou assim: Vitinho, vamos fazer o chá revelação do que pensam os brasileiros. Vamos nessa. Primeira pergunta: qual é o problema mais grave hoje no Brasil e por quê? A violência, né, cara? Essa briga aí de governos, Lula, Bolsonaro, é o Congresso. Eu acho esse Congresso péssimo. Pobreza, né? Distribuição de renda. Corrupção, né, velho? Em relação ao seu filho ou filha, o que lhe preocupa mais? Que ele entre pro crime, que ele use drogas, que ele seja ateu, que ele seja homossexual? Qual que é a sua preocupação? Usuário de droga e entrar pro crime, são 2 caminhos difíceis de sair, né? A drogas. Entrar pro crime, tranquilo? Não. Também não, né? Você acha que as religiões atrapalham ou ajudam a sociedade a se desenvolver? Atrapalha demais. Eu acho que ajuda. Cara, acho que isso é muito individual. As pessoas são muito partidárias de religião. Ai, que eu sou evangélico. Não, grande m... Eu creio que Jesus é o caminho.
Depende das pessoas. Tem pessoas que não têm caráter, né? Em todas as religiões. Mais uma pergunta. Vocês sabem o que é o feminismo? Vocês acham que ele é necessário na nossa sociedade hoje? Claro, cara, com certeza. Acho que se um movimento que ajuda algo relevante, com certeza, vale a pena existir. Porque tem gente que fala, ai, que é mimimi. Não é. Não, é necessário. Eu, particularmente, eu não concordo, mas respeito. Tinha até um sósia do Chico Alves ali no finalzinho, você viu? Muito bom, gente. Os resultados da pesquisa, a verdade sobre como pensam os brasileiros, você vai descobrir ao vivo na Super Live de lançamento nesta quinta-feira, dia 22 de janeiro, às 8 da noite. Anota aí, hein? Tem Eduardo Moreira, Gessé Souza, Castro Rocha, Luiz Costa Pinto, o antropólogo Luiz Eduardo Soares e a Tatiane Cruz. Garanta sua vaga. Corre lá, icl.com.br/pesquisa. Chico, vai ser uma live interessante, inclusive para os políticos, né? Que querem fazer a sua campanha, que já estão pensando ali no que vão prometer. Então é bom um grande mapa, aí, né? É um grande mapa para os comitês de campanha, para os candidatos. O candidato, seja de que coloração ideológica for, ele tem ali, olha, é por aqui que eu vou, é com esse discurso que eu vou conversar com esse tipo de eleitor. Então você tem ali o roteiro perfeito. Muito bom. Quinta-feira, tá? Às 8 horas da noite. Corre lá e se inscreva. Olha só, a gente recebe agora o economista José Cobori, para a gente analisar alguns temas do dia. Cobori, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite, Chico. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, querido. Obrigado. Ô, Cobori, a China adotou um tom crítico e mais amistoso, né, no Fórum Econômico Mundial em Davos. Sem mencionar Donald Trump, o Macron também não tinha mencionado, o vice-primeiro-ministro da China disse que o mundo não pode retornar à lei da selva. E o líder chinês foi além, dizendo que os dois países vão ganhar com a cooperação e perder com o confronto, e que eles devem se ajudar para prosperar juntos. A gente separou um trechinho da fala. Vamos assistir. 极少数国家不应当有基于实力的特权，世界不能重新回弱强势的丛林法则，各国都有权维护自身的正当权益。 Ô, Cobori, eu acho que o Donald Trump não entende o significado de cooperação. É só a minha impressão ou é a sua também? Não, ele não entende e, na realidade, como eu sempre friso, né, esse declínio do sistema imperialista americano, o que lhe resta é ainda ser a única potência militar, né, capaz de projetar poder militar no mundo todo, né. A Rússia e a China não têm, são potências, a Rússia é uma potência nuclear, a China já se mostra uma potência militar, mas eles não têm essa projeção em todo o globo desse seu poder, né, o único que ainda tem isso é os Estados Unidos. E é o único poder agora que ele quer recorrer para fazer valer os seus interesses, né? O mundo, na realidade, a menos que os organismos multilaterais, né, eu sempre brinco, a menos que a ONU tenha poder militar de dissuasão, o mundo é robesiano, né? Então, vai valer sempre a lei do mais forte. É o que os Estados Unidos está recorrendo agora, né? Já que a China, com a sua ascensão econômica, já se demonstra uma potência econômica até superior à potência econômica que é os Estados Unidos, quando a gente olha para a paridade do poder de compra, o que resta aos Estados Unidos é o uso da força, o seu poderio militar, né? Então isso seria, eu sempre brinco, talvez o último suspiro do Império Americano para fazer valer os seus interesses. Como diria Stalin, né, quando lhe questionado a influência do Vaticano nos assuntos globais, né, a famosa pergunta dele, quantas divisões tem o Papa, né? Então, hoje, nesse mundo robesiano que a gente está vivendo com a ascensão do Donald Trump, quantas divisões tem a ONU, né? Haja vista, e ele está querendo criar um organismo agora paralelo, né, multilateral, que é esse Conselho da Paz, né? É uma forma dele tentar minar o poder que a ONU tem no direito internacional e as regras que a ONU já segue, né, inclusive incentivadas e postas lá no pós-guerra pelo próprio Estados Unidos. Só que essas regras de equilíbrio mundial não lhe servem mais, né, já que agora ele não tem mais essa influência toda nessa nova ordem multipolar que está se avizinhando. E o que a China tem feito junto com a Rússia é tentar fortalecer a ONU, a Organização Mundial do Comércio, para que o mundo realmente não parta pelo que ele falou ali da lei do mais forte, né? Então, eu acho que o mundo tem esse papel agora de tentar fortalecer cada vez mais os organismos multilaterais para que os Estados Unidos não nos imponha o que ele quer
pela coerção, né, pela força. Chico, você acha que a China vai manter essa postura mais amistosa até quando? Quando você acha que pode ser um limite, assim? Olha, eu já ia perguntar algo na linha para o Cobori, que sabe muito mais do que eu nesse sentido. Eu acredito muito que vai ser o eleitor dos Estados Unidos quem vai conseguir parar um pouco o Trump. Mas, Cobori, nessa mesma linha, assim, a França hoje reclamou, o Macron reclama, não é mais só de questão de opinião na geopolítica do mundo todo e tal, é já na questão de cumprir acordo, cumprir contratos. A China também insinua nessa mesma linha. A Venezuela foi vítima de uma pirataria de navios de petróleo, ou seja, você não tem sequer cumprimentos de contratos dentro ali do pensamento, da linha política da Casa Branca. A economia norte-americana, as empresas que estão no mundo inteiro não vão começar a ser prejudicadas em negócios pelo mundo por conta dessa pirataria, dessa forma de fazer política do Trump? Não vai chegar esse momento que a própria economia norte-americana vai gritar? Na realidade, todos os sinais que o Donald Trump dá, e está completando um ano agora, né, que ele assumiu o poder novamente nos Estados Unidos, são contraditórios, né, porque tudo que ele faz, na realidade, no médio e longo prazo, está minando a confiança nas empresas americanas e no país, né, nos Estados Unidos. Haja vista agora o que ele está fazendo com a própria Europa, né, quem mais vai confiar nos Estados Unidos? O próprio acordo Mercosul-União Europeia foi acelerado por isso, né, a União Europeia se vendo, apesar de ser um continente bastante vassalo, né, aos interesses americanos, ele está vendo que os Estados Unidos, com essa coerção que ele fez também com a guerra tarifária na União Europeia, a União Europeia precisava diversificar os seus mercados, né? Então esse acordo que já se estendia a negociação há 25 anos, na realidade foi acelerado justamente por essa postura dos Estados Unidos, né? E já que você citou, Chico, o Macron, né, esse negócio dele divulgar as mensagens privadas, né, entre os dois também é um sinal de que os líderes mundiais não podem nem confiar em conversar com o Donald Trump, né? Exato. Então, no médio e longo prazo, assim, como todo império, né, tudo que ele está fazendo agora, se surtir algum efeito, vai surtir no curto prazo, mas no médio e longo prazo, na realidade, está minando a confiança não só no país, como nas grandes corporações americanas, né? E o mundo vai se posicionar, e eu acho que é importante esse posicionamento da China, né, como a grande economia capaz de enfrentar os Estados Unidos, em fortalecer os organismos multilaterais, porque o sinal que a China está dando, ela sabe que não tem muito resultado, né? A ONU não tem esse poder de fazer valer o direito internacional, sim, mas na realidade a China está dando um sinal de eu respeito as regras internacionais, né? Eu estou recorrendo ao organismo que foi criado pelo próprio Estados Unidos. Então, o que a China está sinalizando é façam negócios comigo, né? Eu respeito as regras. No limite é o que o mundo está procurando, né? Os Estados Unidos já tinha minado um acordo da União Europeia lá em 2004, quando a União Europeia começou a tentar fazer algum tipo de acordo com a China, os Estados Unidos minou isso. Mas agora eu acho que é irreversível, né? O próximo passo da União Europeia é tentar se aproximar muito mais do continente asiático, para diversificar os seus mercados, porque ele não pode ficar de forma nenhuma na mão dos Estados Unidos, né? Não dá para ser refém de Donald Trump, definitivamente. E olha, tá todo mundo em Davos, inclusive a presidenta da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen. E ela falou sobre o acordo, né, do bloco com o Mercosul. A Ursula disse que o acordo é um marco para o comércio mais justo e sustentável. A gente lembra que o acordo saiu do papel depois de um quarto de século, ou seja, 25 anos em meio à imposição de tarifas e sanções de Donald Trump. Cobori, o mundo está em Davos e os recados chegam por todos os lados, né? Inclusive, Donald Trump daqui a pouquinho está lá também. Na realidade, assim, apesar de ter sido um movimento muito mais geopolítico, né, esse acordo da União Europeia com o Mercosul, acho que o Brasil precisa tomar cuidado, né, porque esse acordo, na realidade, nos remete lá exatamente à estratégia do Império Britânico contra o próprio Estados Unidos, né, que queria que os Estados Unidos continuasse sendo uma potência agrícola, e para isso eles tinham derrubado todas as barreiras, né, tarifárias aos produtos agrícolas americanos, na intenção de fazer com que os Estados Unidos não sentisse estimulado a ser uma potência industrial. E os Estados Unidos não aceitou isso, né? Na realidade, esse acordo nosso agora, a gente está aceitando isso, né? A gente continuar sendo uma potência agrícola, que é onde a gente tem a vantagem competitiva com o resto do mundo,
Por isso a França foi muito contra, né, tentando defender os seus agricultores, mas abrindo o nosso mercado a produtos manufaturados, a produtos industrializados, né. Então eu acho que em algum momento o Brasil vai ter que tentar, via Estado, né, fortalecer a nossa indústria e tentar capitalizar os ganhos que a gente vai ter como um grande exportador de commodities, a gente estimular a nossa produção industrial e levar o Brasil aí na fronteira tecnológica, porque senão, no limite, né, ao longo do tempo, a gente vai continuar sendo um capitalismo periférico, assim como foi expresso lá pelo próprio Celso Furtado em 1970, né, que o Brasil continuaria sendo uma potência e um capitalismo periférico fornecedor de commodities e mão de obra para o mundo desenvolvido. Isso não é bom para a nossa sociedade, nem para a geração de riqueza e distribuição dessa riqueza no nosso país. Haja vista que o agronegócio é um setor extremamente concentrador de renda, né? Onde meia dúzia ficam muito ricos e todo mundo que produz essa riqueza no agronegócio acaba ficando marginalizado, né, nessa distribuição de riqueza. Então a gente precisa, obviamente, foi um movimento necessário, né, nessa nova ordem aí que está meio numa anarquia internacional que os Estados Unidos está provocando, mas a gente tem que se atentar, sob o ponto de vista econômico, da gente não cair nessa armadilha e continuar sendo um país periférico, né? Não, essa é a grande armadilha, né, da qual falava o paraibano Celso Furtado, o grande economista. Pô, não pode continuar sendo um fazendão, né? Se vai continuar sendo um fazendão, acontece o que aconteceu, por exemplo, agora no governo Bolsonaro, que é ali no lugar de maior produção agrícola do país, em Cuiabá, ali nos arredores de Cuiabá, você tinha fila do osso. Por quê? Porque a produção do agro beneficia 4, 5 famílias. E nada mais. 4 castas ali, e não chega na periferia da capital. Não estamos nem falando lá dos grotões, lá de lugares mais pobres, assim. Então, esse é o cuidado, Cobori. Você tocou no ponto fundamental. E a gente pega agora a cobertura toda que foi feita em torno do acordo, você não vê um industrial falando, você não vê um produtor, sei lá, de material hospitalar do Brasil, você não vê ninguém animado e dando um pitaco ali nessa cobertura do acordo. Você só viu os representantes do fazendão. Comemorando, né? Exatamente, como você lembrou bem, Chico, o nosso querido Celso Furtado, né, paraibano, o Nordeste é um grande produtor dos intelectuais brasileiros, então todos vêm de lá, né, a despeito de todo o preconceito que a elite brasileira tem, e eu gosto muito do Celso Furtado, e ele mostra muito bem exatamente nisso que você falou, essa armadilha, e só lembrando, fazendo um adendo aí da fila do osso, né, para você ver como o capitalismo selvagem realmente não tem coração, né? Depois que saiu na mídia que existia uma fila do osso que era jogado fora, né? E as pessoas estavam pegando, eles viram que tinham demanda, que eles passaram a fazer? Cobrar pelo osso também, né? Então isso é um lado muito perverso do capitalismo. Mas lembrando aí o Celso Furtado, e ele fala que os industriais brasileiros, né, que produziam produtos para o capitalismo central de baixo valor agregado, que faziam parte da elite, para eles era muito satisfatório, né? Porque eles continuavam acumulando riqueza e sendo o serviçal do capitalismo central. E o que a nossa tendência, como você lembrou aí, os industriais que estão defendendo esse acordo são justamente esses mesmos industriais que a gente chama de maquila, né? Que não produz a tecnologia, não produz o produto aqui, só montam os produtos para serem vendidos aqui. Então a gente está vendo esse cenário se repetindo exatamente como nosso querido Celso Furtado nos alertou lá em 1970, né? Exatamente. A gente viu o governo celebrar muito, né? A gente viu poucas críticas, na verdade, a esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul, né? Pouquíssimas críticas. Pouquíssimas críticas. Que tem um vasto campo aí para ser explorado. Mas você não pode o papo ficar só ali na porteira do agro, não. Esse papo tem que vir para o parque industrial. Vir para terras raras, vir para coisas que o Brasil pode entrar não mais como a fazenda, mas como um país desenvolvido. Sim. Não é? Faltou essa parte. Inclusive no acordo aí também existe aí o potencial dessas empresas europeias explorar esse nosso campo da mineração, né? Bem lembrado pelo Chico aí, que no campo da mineração está incluso aí as nossas terras raras, né?
Então o Brasil precisa, sob o ponto da estratégia geopolítica, também ficar atento a isso, né? Porque senão o governo fica comemorando, porque obviamente é um acordo, quando a gente olha economicamente, muito bom, né? A nossa economia vai continuar colhendo frutos econômicos de uma forma geral, só que a gente, na realidade, está perdurando, né? E protelando o nosso avanço enquanto uma potência saindo do capitalismo periférico, porque nós vamos continuar tornando o agronegócio cada vez mais rico, vamos continuar incentivando a nossa desindustrialização e perdurando essa concentração de riqueza no Brasil. Como diria a nossa querida Maria da Conceição Tavares também, o povo não come PIB, né? O PIB vai crescer, vamos comemorar, mas esse PIB vai continuar concentrado na mão de muito pouca gente. Pois é. Nosso começo de papo aqui hoje, que é sobre desigualdade. A turma do agro são, sei lá, 10 grupos, se muito. Então fica ali na mão de 10 famílias, de 10 grupos, a distribuição é quase nada. Fica muito difícil, né, a gente pensar em... Mecanizado, emprega 10 pessoas, abastece lá a Europa, se dá bem no acordo e não fica nada. Nada, absolutamente. E ainda tem produtos europeus aqui no Brasil. E corre para o mercado financeiro. Então... E só são competitivos com o dinheiro do Estado, né, que está lá na Embrapa, que desenvolveu toda a ciência, toda a tecnologia agrícola que eles se utilizam hoje para ter essa competitividade, né? Então, eles são financiados pelo Estado e fortemente pelo Estado, não só pela ciência que a Embrapa, que é uma empresa estatal, produz, assim como com todos os subsídios fiscais que o nosso agronegócio tem, né? E você vê agora a Embrapa em apuros, não tinha uma emenda, não tinha uma emenda sequer, dessas emendas aí que a bancada do agro manipula diariamente, não tinha uma emenda dessa turma do fazendão para ajudar a tecnologia da Embrapa. Por eles morreria. E eles são o que são graças à história da Embrapa. E graças, claro, aos cofres do Banco do Brasil, aos cofres, à ajuda pública que é dada ano a ano. Pois é, aí concentra, né? Vai concentrando, aí fica realmente difícil. Olha, gente, o ministro Fernando Haddad, ele quer que o Banco Central passe a fiscalizar os fundos de investimentos no país, atribuição que hoje é da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. A proposta do ministro, que foi encaminhada ao governo, veio após o escândalo do Banco Master. A CVM não gostou nada da ideia e emitiu uma nota dizendo que a autarquia sobre fundos de investimentos está estipulada por lei e não por atos do Poder Executivo. O documento destaca ainda que a CVM tem quase um quarto de século na fiscalização de condutas dos fundos. Cobori, queria te ouvir sobre essa queda de braços aqui entre CVM, Banco Central, enfim, quem teria essa autonomia de fiscalizar de fato, né? Porque casos como Banco Master, a gente pode lembrar aqui das lojas americanas, passaram, né? Exatamente. Na realidade, assim, existe essa separação, né, que o Banco Central seria o que fiscaliza as instituições financeiras, né, que atuam no sistema financeiro, e a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, como o próprio nome diz, valores mobiliários, né, fiscaliza o mercado, basicamente o mercado de capitais, né. Só que eu entendo a posição do ministro Fernando Haddad, que a economia evoluiu muito, né, e com a financiarização da economia, instrumentos do mercado de capitais, como os fundos de investimento, são utilizados fortemente pelas instituições financeiras também, né, que está no âmbito do Banco Central. Então, quando a gente olha o caso do Banco Master, né, lá atrás, o Banco Master, para quem se lembra, eu já falei aqui, se não me engano aqui, né, no próprio CL, que o Banco Master utilizou de fundos de investimentos, junto com o investidor Nelson Tanuri, né, e o controlador da Ambipar, para inflar os papéis da Ambipar para que eles pudessem ser dados em garantia na privatização da EMAI, né, que é a nossa companhia, empresa municipal de água e energia aqui de São Paulo, que depois de ser sugada, né, de ser tirada todo o seu caixa, ser utilizado e ter matado a empresa, eles entregaram essa empresa agora para a Sabesp, né, que também foi privatizada lá atrás pelo próprio Tarcísio. Então você vê que são movimentos que a elite econômica, né, se utilizando desses instrumentos que o mercado de capitais regula, para fazer esse tipo de jogada, né? Então, na minha visão, assim, o que o ministro Fernando Haddad está dizendo é que com a financiarização da economia, né, as instituições financeiras estão se utilizando desses instrumentos, que são os fundos de investimentos, e quando a gente for botar um raio-x, na realidade, os valores imobiliários, na realidade, estão dentro dos fundos de investimentos, né? Então, se eu fosse fazer como eu sou no mercado financeiro, uma analogia, assim, os fundos de investimento, na realidade, são empresas, né?
São empresas, são condomínios de investidores. É uma empresa como outra qualquer, tem um CNPJ, tem personalidade jurídica própria, e essas empresas, na realidade, se utilizam de valores imobiliários para atuar no mercado. Então, fica essa queda de braço de que a CVM, como os fundos têm valores imobiliários dentro dele, seria sob o âmbito da CVM, mas eu acredito que a visão do ministro Fernando Haddad como uma empresa, né, com personalidade jurídica própria e que opera valores imobiliários, ela pode ser considerada também uma instituição financeira, né? É um instrumento financeiro que está sendo utilizado, principalmente agora, nesse caso que veio à tona do Banco Master, por instituições financeiras para continuar, no caso do Master, né, fazendo essa gestão temerária e, no limite, que a gente está descobrindo, uma gestão fraudulenta, né, para continuar inflando o patrimônio do próprio banco. Então, eu acho que, no limite, a gente deveria rever realmente a regulação, né? Mas, do jeito que está posto hoje, isso seria estaria sob o guarda-chuva da CVM, né? Só que a CVM, não sei se por falta de braço, eu conheço muita gente da CVM, de técnicos lá, muito competentes, né? Talvez tenha sido leniente, principalmente nessa liquidação dos fundos da REAG, né? Que eles estão fazendo isso, na verdade, há muito tempo. Uma coisa que, inclusive, qualquer investidor que entra no site da CVM conseguiria identificar, né, essa gestão que estava sendo feita nesse intrincado mundo dos fundos de investimentos, né, que eles passavam de um fundo para o outro, colocavam valores imobiliários que não valia nada e inflavam o valor desses fundos e depois o dinheiro estava voltando para o próprio Banco Master, né? Então, nesse circuito, eu acho que o que o ministro da Fazenda está falando é justamente isso, né? Ele se utilizou desse instrumento financeiro, que é um fundo de investimento, para continuar fazendo as suas fraudes, né? Então, eu acho que, no limite, com a evolução da economia e com a financiarização da economia, talvez realmente a gente tenha que rever os órgãos competentes para fiscalizar e regular fundos de investimentos. Vamos lembrar que o Banco Central ele foi decisivo, né, nas investigações do Banco Master também. Sim. Então, é isso. Vamos ver quem é que controla. O fato é que precisamos de controle, né, Cobori? Todos concordam quanto a isso. Cada vez mais, né, como diz nessa briga de gato e rato, né, se descobre como descobrir a falcatrua e lá na frente eles estão tentando descobrir como te enganar de novo, né? Então os órgãos de fiscalização e regulação têm que tentar estar sempre um passo à frente desses malfeitores, né? Pois é, eles ficam buscando as brechas, né, Cobori? Acho que eles agem dessa maneira, né? Então a fiscalização tem que estar muito atenta. Tá certo. E lembrando que a CVM aí, ela ficou um tempo sem o presidente, né? Que foi nomeado agora. Então, assim, com certeza teve algum problema de gestão ali para acompanhar esses problemas que estavam acontecendo no mercado de capitais. Cobori? Muito bom. Muito bom, viu? Obrigada por estar conosco nessa noite aqui no N2. É um prazer estar com você novamente, Roberta. Chico, sou um grande admirador seu. Foi um prazer estar aqui e poder ser útil. Querido, eu que admiro a sua fala forte, suas análises. O privilégio é nosso, todinho nosso. Obrigada. Boa tarde, boa noite, querido. Boa noite. Olha, coladinho no N2 tem reprise do Precisamos Conversar e reflexões de Juliana Bauroni, Açucena, Márcia Tiburi e Sara Zara sobre o livro Coisa de Rico, do Michel Alcoforado. Aliás, sucesso. Sucesso absoluto. Sucesso absoluto. O homem mergulhou ali no universo dos ricos, dos emergentes, de quem acha que é rico, mas não é. Sabe? Então ele foi fundo ali nas fraquezas, digamos assim, humanas dessa gente. Muito bom, Chico. E logo depois do Precisamos Conversar, tem a representação do Espiritualidade em Ação e Frei Davi conversa com Renato Freitas e com o professor Marinho Soares, tá bom? Logo depois, então, do Precisamos Conversar. Vamos ficar por aqui, 7 horas em ponto. Opa, ficamos por aqui torcendo para que o mundo não acabe e a gente volte amanhã. É isso, amanhã nos encontramos aqui às 5h30 da tarde no ICL Notícias, segunda edição. Beijo, Chico. Beijo, Robson. Comunidade. Uma ótima noite para todo mundo. Não desconecta, fica aí. Nos últimos meses, o mercado financeiro do Brasil viu de tudo. Dólar oscilando, bolsa surpreendendo, fundos multimercados se recuperando depois de anos. Enquanto isso acontecia, muita gente que segue o mercado tradicional simplesmente não entendeu nada. Porque a verdade é uma só. O que o consenso do mercado fala não é necessariamente o que acontece no mundo real. E é justamente por isso que no dia 29 de janeiro, às 8 horas, eu, Débora
Débora Maganha votar lado a lado ao Eduardo Moreira no Mapa da Mina de 2026. Uma aula gratuita para te mostrar os caminhos para os investimentos e finanças em 2026, mostrando as tendências para dólar, bolsa, juros, fundos e oportunidades. Sem o filtro da Faria Lima, sem interesse escondido e sem armadilha.